Olá, professora Carmen. Bom, eu estou sem vídeo. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Marília Zalar Guimarães, sou coordenadora científica da rede. O professor Roberto Lente, pronto, agora vai meu vídeo. O professor Roberto Lente está com problemas técnicos, ele não vai poder fazer a abertura do nosso evento hoje, então hoje a gente está começando o segundo dia do evento, do terceiro Encontro Nacional da Rede Nacional de Ciência para a Educação. E hoje a gente vai começar com um diálogo muito importante sobre os impactos psicossociais da pandemia, coordenado pela professora Carmen Flores, que já está aqui aparecendo. Depois a gente vai ter um outro diálogo mais sobre financiamento e gestão da educação, também igualmente importante. E, por fim, e também muito importantemente, a gente vai ter a segunda aula do curso sobre competências socioemocionais para educadores, tá? Então, queria passar rapidamente a palavra para a professora Carmen, a coordenação dessa mesa, e agradecer a presença de todos. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mediando uma mesa com dois assuntos muito importantes para a sociedade neste momento difícil que a humanidade está enfrentando. Esses dois assuntos, tal como a Marília já anunciou, é o isolamento e seu impacto, e o segundo, violência doméstica. Para esses assuntos, né, o evento convidou dois grandes pesquisadores no Brasil. O primeiro, o professor Paulo Matos, psiquiatra, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador da disciplina de Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da mesma universidade, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, membro do comitê editorial de revistas tais como o Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Psiquiatria Clínica, Jornal of Attention Disorders, coordenador do grupo de estudo do déficit de atenção do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e foi presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Para o segundo assunto, violência doméstica, o evento convidou o economista Luiz Guilhermo, espero pronunciar bem, Scolsafari, professor da Universidade de São Paulo, do campus Ribeirão Preto, coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social e membro da rede CPE e do Núcleo Ciência pela Infância. Pesquisa temas ligados à violência, tais como envolvimento precoce com a violência. Bom, os nossos convidados, cada um deles tem 15 minutos para apresentar a exposição e logo depois o público que está assistindo pode escrever suas perguntas no chat e eu repasso para os nossos convidados. Passo, então, a palavra para o doutor professor Paulo Eduardo Luiz de Matos. Muito bem, obrigado, Carmen. Boa noite a todos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o isolamento e o impacto, e vou falar principalmente da experiência que eu tive pessoalmente nesse tempo, e também do grupo que eu coordeno aqui no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Então, o que foi que nós aprendemos ou descobrimos, né? Então, o que foi que nós fizemos na quarentena? Bom, fizemos um monte de coisa. O que aconteceu foi que a Rede DOR, que é uma das mantenedoras do Instituto DOR, entrou em contato conosco porque os profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, estavam na linha de frente de combate ao coronavírus, né? E isso certamente gera um estresse, um burnout muito acentuado, e não existem profissionais de saúde mental, em geral, nos hospitais da rede. São quase 50 hospitais no Brasil, mas aqui no Instituto DOR eles sabiam que tinham psiquiatras e psicólogos. Então pediram que nós fizéssemos um
montássemos um núcleo de assistência remota, né, pelo telefone, aos profissionais que estavam trabalhando na linha de frente, os médicos e os enfermeiros. Nós fizemos, então, esse projeto chamado Cuidando das Emoções, em que nós ficávamos 12 horas por dia, de segunda a sábado, por telefone, para atender casos de enfermeiros, médicos, enfim, que estavam tendo muita dificuldade para lidar com o estresse. Mas o que aconteceu foi que aqui nós também temos fonoaudiólogos, né? No IDOR nós temos um centro de avaliação de problemas de aprendizado, que é o Centro de Neuropsicologia Aplicada, e as fonoaudiólogas daqui disseram, poxa, a gente queria participar também, a gente queria se voluntariar para fazer um atendimento e tal, mas a gente não pode fazer um atendimento numa crise, né, de emergência psicológica. Nós poderíamos ajudar, por exemplo, aos pais, né, que estão com crianças em casa fazendo ensino remoto e que a gente sabe, e é o que eu vou falar em seguida, e a gente sabe que isso está sendo muito complicado. Então, a gente montou um outro projeto que chamava-se Estudando em Casa, onde as fonoaudiólogas da equipe faziam um atendimento remoto para as mães, principalmente, que estavam com dificuldades. Só para vocês saberem, em uma semana em que isso foi ao ar, nós tínhamos mais de 60 pedidos de atendimento na fila de espera, né? Ou seja, nós tínhamos mais pessoas precisando de atendimento por conta do ensino remoto do que profissionais de saúde que estavam lidando com uma doença altamente contagiosa e fatal. Pra vocês terem uma ideia do estresse que isso causou nas pessoas. E aí, então, eu vou abordar um assunto interessante porque eu acho que ele pode ser linkado, talvez, com o que vai ser falado em seguida, que é a questão do que os homens e as mulheres fazem de diferente em casa. Na verdade, existem inúmeras diferenças e, certamente, muitas, ou talvez a maioria delas, não seja de origem biológica, mas seja de origem sociocultural. E, na minha opinião pessoal, essas que eu vou falar em seguida são, muito provavelmente, quase que 100% secundárias a questões de natureza sociocultural, e, em particular, a cultura brasileira. Né? Então, tem coisas que homens e mulheres fazem diferentes. Por exemplo, eu não sei se vocês já se deram conta, mas acordar os filhos, curiosamente, é uma coisa que, em 90% dos casos, quem faz é a mãe, não é o pai. E outra curiosidade é fazer o café da manhã. Por alguma razão, na nossa cultura, embora os dois acordem no mesmo horário e tenham os mesmos filhos na mesma casa, quem costuma fazer o café da manhã, normalmente é a mãe, não é o pai. Né? Outra coisa curiosa é cuidar da comida. Né? Tipo assim, está todo mundo dentro de casa, né? Estamos de quarentena, em isolamento, mas quem cuida da comida, habitualmente, é a mulher, não é o homem. E com relação ao cachorro, curiosamente, se reproduz esse mesmo fenômeno. O homem até passeia com o cachorro, mas ele não sabe nem qual é a marca da ração que compra para dar para o cachorro comer. E não é ele que providencia a comida dos pets que tem em casa. Né? Uma curiosidade. Bom, isso não preciso nem falar, né? Arrumação e limpeza da casa é assim. Na nossa cultura é quase que uma coisa feminina, né? Até tem uma coisa muito engraçada, os homens acham que colocar a máquina a roupa na máquina de lavar e apertar o botão significa, né, significa o mesmo do que separar toda a roupa, passar, cuidar, enfim. Eles acham que equivale, é o mesmo tipo de sacrifício, né? Ligar o botão da máquina de lavar. Bom, mas por que eu estou falando isso? Isso é importante porque aí a gente começa a entrar em algumas coisas interessantes. Por exemplo, se vocês prestarem atenção, a mãe conhece os amigos do filho, sabe o nome de todos eles, sabe quem é o menino problemático, quem não é o problemático, né? Quem é que ela tem que ter cuidado, quem é que não tem que ter cuidado. O pai, no máximo, sabe o nome do melhor amigo que joga bola com o filho dele.
Outra coisa é ensinar bons modos. Eu não sei se vocês já perceberam quando vocês vão a um restaurante. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de levar criança a restaurante, né? Coisa que não existe na Europa, por exemplo. Mas aqui, quando tem uma criança se comportando mal numa mesa, se vocês prestarem atenção, quem chama a atenção e procura ensinar bons modos, habitualmente é a mãe. E aí veio a tragédia do ensino remoto, né? Porque é realmente uma tragédia, né? E isso aí causou muitos problemas, né? Muitos problemas. E por isso que eu falei para vocês, a nossa central de atendimento a pais que estavam com filhos em atendimento remoto tinha uma demanda maior do que a central para atendimento de pessoas que estavam lidando com pessoas morrendo e com risco de se contaminar, né? Então, qual foi a experiência que nós tivemos e depois qual foi a experiência que eu pessoalmente tive à medida que foi tendo o relato. É claro que é uma coisa basicamente qualitativa, naturalística, né? Não é um estudo quantitativo. Então, a primeira coisa que me chamou muita atenção é que inúmeras escolas orientaram os pais, né, a que ficassem junto com as crianças enquanto houvesse o ensino à distância, o ensino remoto. E em 99,9% das vezes, curiosamente, embora ambos os pais estivessem em casa, quem ficava era a mãe e não o pai. Né? O que é muito interessante isso, né? Tipo assim, os dois estavam, mas quem ficava era a mãe, né? E eu acho que isso leva a muitas discussões. A segunda questão, que acho que é importante, é a da motivação. E eu vejo aqui no nosso serviço que recebemos muitas crianças com dificuldades de aprendizado, que frequentemente se negligencia o aspecto motivacional. E motivação, sem motivação, não tem como você estudar, né? Só que muitas crianças não entendem muito bem por que elas têm que estudar certas coisas. Eu preciso confessar que eu também não sei por que motivo alguém precisaria estudar matriz em R3, equação de segundo grau, ou saber de cor os afluentes da margem direita do rio Amazonas, a menos, é claro, que você seja um guia turístico local. Mas eu também não sei por que as pessoas precisam aprender isso, né? Enfim, e as crianças não têm motivação, no meu entender, por motivos óbvios, né? E também porque muitos modelos, né, e isso é uma coisa que a rede CPE se dedica, né, muitos modelos pedagógicos estão parados no tempo, né? E, de repente, alguém chega e diz assim, olha, aquilo que você usava para brincar, se divertir, se comunicar com os alunos, agora com os amigos, em mídia social, agora você vai ter aula por aquele negócio, por aquela tela, né? E isso certamente assim, é uma coisa praticamente impossível. Ainda mais porque todo mundo foi pego de surpresa e as escolas não tinham preparação para fazer ensino remoto, né? Eu tenho histórias para contar que ninguém acredita como é que alguém teve coragem de propor aquilo para crianças pequenas, né? A técnica pedagógica do ensino remoto é completamente diferente do ensino presencial. E o que muitas escolas fizeram é colocar uma câmera na frente do professor e pedir para o professor dar aula como ele dava na escola. A outra questão é ambiente, né? Tipo assim, se eu estou propondo fazer um ensino remoto, eu tenho que ter um ambiente adequado. E é claro que todo mundo trancado dentro de casa não tem como ter ambiente para isso. A outra questão inacreditável é a carga de estudos. Eu tenho relato de escolas muito boas aqui do Rio de Janeiro, cujo horário ia das 8 ao meio-dia. Eu nunca ouvi falar de um curso remoto online para adulto que tivesse essa duração dentro de um mesmo dia. Isso não existe. E as escolas propunham, né, que os alunos ficassem de 8 da manhã ao meio-dia. Eu tive pessoas me ligando para, olha, eu acho que o meu filho tem déficit de atenção. Eu falei, mas qual a idade do seu filho? 4 anos. Eu falei, mas por que a senhora acha que o seu filho tem déficit? Porque ele não consegue assistir a aula online. Eu falei, olha, gente, não é possível, pelo amor de Deus, né? Assim,
realmente foi muito ruim essa experiência. E uma coisa muito curiosa que me ocorreu é que quando os pais tiveram oportunidade de ficar mais tempo próximos, né, dos seus filhos, eles se deram conta que muitos tinham dificuldades. As dificuldades atencionais, eu acho até que a gente tem que dar um desconto por conta desse contexto absurdo que foi o ensino remoto, está sendo, né, o ensino remoto durante a quarentena. Mas muitos viram que os seus filhos têm enorme dificuldade com operações matemáticas e, portanto, têm uma grande chance de ter descalculia. Outros perceberam que os filhos não conseguem interpretar muito bem aquilo que leem e têm uma grande chance de ter dislexia. E, na verdade, era o filho deles, que sempre teve essas dificuldades, mas eles nunca tiveram a oportunidade de ficar tanto tempo ali junto e se dar conta do que estava acontecendo. Então, acho que existem muitas diferenças de gênero, e isso é importante por quê? Porque as crenças parentais, elas são diferentes entre o homem e a mulher, em geral são, e com isso o envolvimento parental também tende a ser diferente, né? E, por exemplo, quando existe reunião na escola, né, em que os pais são chamados para participar, e habitualmente quem vai é a mãe, né, e não o pai, né? É a mãe que vai até a reunião. O pai vai de vez em quando, ou então ele vai obrigado pela mãe. Não é porque ele se voluntariou para ir, é porque a mãe disse: você tem que ir junto, né? Porque senão a chapa vai esquentar aqui em casa. É por isso que ele vai, senão ele não ia. E aí vem a questão curiosa de que algumas escolas, então, elas corretamente entenderam que não poderiam fazer um volume de aulas muito grande, ou um tempo muito prolongado de aulas, mas que deveriam passar tarefas que pudessem ser feitas em casa. As tarefas de casa, segundo a literatura científica, elas têm inúmeras vantagens. Elas melhoram a aprendizagem, elas aumentam e reforçam a disciplina para os estudos, que é uma coisa que cada vez mais eu vejo queixa de famílias sobre isso. As tarefas de casa, elas desenvolvem a autoeficácia, que é um conceito extremamente importante quando se fala de educação, e elas aumentam a motivação. E aí, quando eu pergunto, né, escuta, como é que foi esse período da quarentena em casa? O que eu vejo? Eu vejo o seguinte: existem tarefas de casa que são tarefas que elas não se associam a um bom desempenho, e elas não são recomendadas. Por exemplo, reler conteúdo, né? Que antigamente se chamava "eu vou tomar matéria". Tomar matéria é abrir o livro e ficar fazendo pergunta se o menino entendeu e memorizou aquilo que ele acabou de ler. Reler o conteúdo é uma estratégia muito ruim e que deve ser abandonada. Na verdade, as estratégias corretas são a prática de lembrar, distribuição de conteúdo, a intercalação de assuntos, a elaboração e os exemplos concretos daquilo que está sendo endereçado pelo conteúdo acadêmico, né? Quando eu pergunto assim, como é que foi, pai? Como é que foi, mãe? Em casa, basicamente, era reler conteúdo. E aí, o envolvimento com os estudos em casa, nós vimos, então, que se reproduziu uma questão relacionada a gênero, que é muito comum da nossa sociedade, onde algo como essa imagem que vocês estão vendo raramente aconteceu, né? É interessante, essa autora, já no início dos anos 2000, já tinha mostrado um aspecto muito importante. A maioria dos pais, por exemplo, em classes trabalhadoras, e isso era independente da etnia, achavam que os filhos poderiam se desenvolver naturalmente, né? Apenas ele tinha que garantir que ele teria dinheiro para pagar a escola e o garoto ia seguir adiante. Só que os pais de classe média já tinham o que se chamava de concerned cultivation. Eles se preocupavam com aquele processo de aprendizado. Existem algumas experiências muito boas. Esse é o Parent Child Plus, né, dos Estados Unidos, que já atendeu mais de 8.500 famílias,
e tem resultados cientificamente comprovados, né, muito importantes, mostrando que você enviar livros e brinquedos e principalmente ensinar como brincar de modo estimulante, como ler um livro de modo estimulante, é uma coisa que se associa a uma melhora do desempenho acadêmico. Curiosamente, o que a gente está observando é que os indivíduos das classes trabalhadoras, então, graças a Deus, estão adotando hábitos de educação diferentes daqueles que foram descritos pela ANET em 2003. Né? Eles estão adotando hábitos de educação que normalmente seriam associados à classe média, né? E progressivamente estão se aproximando daqueles pais que fazem mais esse cultivo do aprendizado no ambiente doméstico. Mas, infelizmente, existem estudos também, esse é o meu último slide, eu já estou terminando, existem estudos de pesquisadores de Harvard e também no Reino Unido, da National Foundation for Educational Research. E eles observaram, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que estava havendo, durante a quarentena, um menor acesso a alguns sites que têm, por exemplo, de matemática, né? E que, durante a quarentena, muitas escolas disseram, olha, vamos no site tal, que é super bacana, é legal, tem exercício de matemática, é divertido, e são sites muito bons. E eles observaram, e tem como fazer isso, que as crianças de áreas mais pobres, né, tanto num país quanto em outro, estavam acessando menos esses sites. E eles, poxa, então as crianças mais pobres, mais desfavorecidas, estão fazendo menos acesso. E por quê? E eles tentaram investigar se isso tinha a ver com a alocação de tempo dos pais junto com a criança em casa. E não era, porque os pais estavam em casa também, como tanto na classe trabalhadora quanto em classes mais abastadas. E o que eles descobriram, então, e que foi assim uma coisa importante, principalmente no Reino Unido, com crianças que tinham origem imigrantes, né, de Bangladesh e do Paquistão, é que, na verdade, as escolas, os professores estavam dando menos deveres e mandando menos mensagem para eles acessarem os sites que eles poderiam acessar gratuitamente e fazer exercícios em casa. Então, na verdade, aí tem uma participação não parental, mas sim de nós, professores, né? Era isso que eu queria trazer para vocês, foram experiências aí do que a gente viveu durante o período da quarentena. Obrigado. Ok, muito obrigado, professor Paulo. Passamos para... deixa eu ver, iniciar meu vídeo. Ok. Passamos, então, para a exposição do professor Luiz Guilherme com o assunto de violência doméstica e depois abrimos para perguntas das pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo. Professor Luiz. Olá, boa noite. Acho que só preciso abrir minha câmera aí. Ok. Minha apresentação aqui, a gente já... Muito bem. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui para vocês hoje, muito rapidamente, sobre as perspectivas que a gente tem em termos de consequências, né, mais a curto e médio prazo desse contexto pós-pandemia, né? Isso a gente vai fazer muito com base em algumas pesquisas que a gente já vem realizando e em alguns achados que a literatura já vem mostrando para esse contexto. O professor Paulo colocou na fala dele um pouco desse contexto aqui no Brasil, né? Então, primeiro, dar um panorama para vocês em termos do que a gente chama de violência infantil doméstica no mundo. É um problema muito recorrente, né? Você tem quase 60% das crianças e adolescentes latino-americanos que já foram vítimas de algum tipo de violência. E estudos internacionais de meta-análise, né, que estudam vários estudos que fazem essa mesma taxa de incidência, né, desses problemas para diversos países, também encontram taxas importantes desse problema. Então, já era um problema bastante importante. Okay?
E no Brasil, né? No Brasil a gente tem uma estimativa de que a taxa de violência sofrida pelos jovens dentro do domicílio, ela vem crescendo ao longo do tempo. Então esse dado de 2009 até 2015 é um dado de uma pesquisa PENSE, né? Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Então ela mostra que é um problema reportado pelos próprios jovens, né, de 9º ano. Então o problema é crescente. E essa outra estatística que a gente tem muitos casos de violência física que são relatados no sistema de saúde, e mais de 1/3 deles são atribuídos ao responsável, normalmente o pai ou a mãe, né? Então, é um problema que eu acredito que é bastante sério, bastante grave no Brasil, e que, por mais que a gente levante, acho que a sociedade brasileira ainda não despertou para a gravidade, tanto do problema em si, como de todas as consequências que ele traz, né? Em termos da pandemia, o que a gente sabe, né? Então, se a gente olhar muito a literatura que tem sido produzida nesse ano, tem alguns trabalhos já mostrando efeitos da política política de isolamento social, né? Gerando, por um lado, aumento de chamadas da polícia, né? Para atender violência doméstica. Então, tem esse trabalho feito aí para a cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos. Existe esse mesmo autor encontra, no caso de violência contra as crianças, por outro lado, encontra uma queda, mas tem toda uma discussão nessa literatura da potencial subnotificação que existe, porque muitas vezes é muito mais difícil existir uma notificação de algum vizinho para uma situação dessa natureza. Então, o que a gente sabe mais dessa questão, né? Que os fatores de risco, né, os diversos fatores de risco para a violência infantil doméstica, vários deles a gente está percebendo aumento da incidência desses fatores durante a pandemia, né? Então, aumento do desemprego, aumento do estresse parental, essa situação aí, o Paulo colocou alguns elementos aí importantes na fala dele, né? A própria violência, né, entre parceiros, né, do homem contra a mulher. Então, todos esses fatores, eles estão muito associados também a um risco aumentado de violência contra as crianças. E todos eles a gente tem percebido aumentos na pandemia, que a literatura vem destacando, né? Aí eu até coloquei esse artigo do Katz Bellon, na verdade é um número inteiro dessa revista Child Abuse and Neglect, que são vários artigos que vão discutir a questão de maus tratos contra crianças e Covid. Então, quem tiver o interesse de se aprofundar um pouco mais no assunto, o que tem sido discutido, eu sugiro essa referência, né? Então, dado esse contexto que violência doméstica tem grande incidência e que, no contexto aqui de pandemia, ela provavelmente vem aumentando, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai olhar um pouco pesquisas que nós temos feitos lá no nosso laboratório, né, no LEPES, para tentar entender os efeitos, né, dessa violência contra as crianças, né? E eu vou destacar aqui 4 desfechos que nós estamos trabalhando, né? As habilidades socioemocionais, e a gente vai ver aqui um pouco do papel central que elas vão ter nesse contexto, a prática de bullying, o envolvimento em gangues e a ideação de autolesão, tá? Os dados que a gente vai estar mostrando para vocês não são dados desse ano, são dados que vou mostrar aqui nesse próximo slide, que são no máximo até de 2019. Nós temos uma coorte de alunos que a gente segue desde 2008, aqui em Sertãozinho, no estado de São Paulo, que estavam no 2º ano do ensino fundamental, depois espalhados entre o 4º e 6º em 2012, e mais espalhados ainda em 2017, e a gente faz o segmento longitudinal desses alunos. E nessas 2 últimas pesquisas, a gente fez perguntas sobre vitimização e habilidades socioemocionais desses alunos. E uma coorte mais recente que a gente segue em Sobral, lá no Ceará, desde 2018. Então, nós temos 2 pesquisas feitas lá, 2018 e 2019. Então, aqui eu vou estar mostrando algumas coisas em relação a esses alunos de Sobral, em que a gente tem informações sobre bullying, sobre vitimização, envolvimento em gangues e também das habilidades socioemocionais. Então, em relação à relação entre violência infantil doméstica e as habilidades socioemocionais,
Esse gráfico, ele mostra para a gente, em vermelho, a barra, alunos que relataram na pesquisa de Sobral, lá em 2018, sofrerem algum tipo de violência em casa, seja física, seja psicológica, né? Em azul, os alunos que não sofreram. E o que a gente está medindo aqui são os níveis de 5 habilidades socioemocionais. A primeira aí é a ABERT, né? Abertura a novas experiências, né? A segunda é conscienciosidade, autogestão, que tem a ver com organização, foco, disciplina, né? A terceira é a extroversão, né? O engajamento com as outras pessoas. A quarta é a amabilidade, né? Capacidade de eu me colocar no lugar do outro, empatia, respeito. E a última é a estabilidade emocional, né? Quanto que eu consigo ser resiliente perante uma situação de estresse ou perante o fracasso, coisas dessa natureza. E o que fica muito claro aqui é que existe uma grande diferença, principalmente nessas 3 habilidades socioemocionais, né? Estabilidade emocional, habilidade de conscienciosidade ou autogestão, entre quem sofre abuso infantil e quem não sofre. Então, esse é um ponto que eu queria que vocês guardassem, né? Se eu pegar uma outra pesquisa que nós fizemos, aqui em Sertãozinho, em 2012, que é mais ou menos alunos da mesma faixa etária, o resultado é bastante semelhante, tá certo? A gente tem que as vítimas de violência vão ter menores níveis também de autogestão, de amabilidade, de resiliência emocional. Então, a gente tem 2 bases totalmente dependentes uma da outra que replicam esse resultado em ambas, né? E aí tem uma coisa interessante que em Sobral a gente consegue, como a gente tem dados de 2018 e 2019, a gente consegue analisar o que aconteceu com alunos que não sofriam ou relataram não sofrer violência em 2018 e passam a sofrer violência em 2019. Tá? Esses alunos estão nesse gráfico em cor amarela. Tá? Então, o que eu tenho aí nesses gráficos? E, por outro lado, eu vou comparar eles com os alunos que não sofreram violência em ambos os anos, ou relataram não sofrer violência em casa em ambos os anos, que é o azul claro. Né? Então, você vai perceber, se eu comparar o azul claro com o amarelo, que, por exemplo, para conscienciosidade, há um aumento da diferença, né? Quer dizer, enquanto quem não sofre violência tem uma queda muito pequena, quem passa a sofrer violência tem uma queda muito grande. Tá? Isso é válido para a conscienciosidade, é válido para a estabilidade emocional e para a amabilidade, que é o agreeableness, você nota que o azulzinho claro sobe, então a amabilidade de quem não sofre violência nos 2 anos sobe, enquanto de quem não sofria também e passa a sofrer, fica praticamente estável. Então isso mostra para a gente, já dá um indício para a gente do impacto que a exposição a uma situação, a um contexto mais violento, pode ter sobre essas habilidades socioemocionais, né? Quando a gente faz análises controlando por outros fatores que podem confundir essa relação, né, a gente encontra resultados dessa natureza, né? Que crianças que não sofriam violência em 2018 e passaram a sofrer em 2019 vão ter uma redução bastante expressiva, né, em termos de desvio padrão, 0,4 em autogestão e 0,3 em resiliência emocional, que são efeitos bastante expressivos, ainda mais que você considera a diferença de 1 ano nessa pesquisa. Então, isso deixa uma preocupação muito grande na gente, nesse contexto agora de pandemia, 2020, como que esses jovens eles vão estar voltando para um contexto escolar em termos do desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais nesse contexto. Se a gente for falar um pouco de bullying, o que a gente também encontra de resultados? Algo também semelhante. Aí eu tenho para cada cor, o azulzinho são aqueles jovens não envolvidos com bullying, e os coloridos, as demais cores, são ou perpetradores de bullying ou vítimas, e o amarelinho é aquela pessoa que sofre bullying, mas também comete. Então você nota que, por exemplo, também nas mesmas 3 competências socioemocionais, a conscienciosidade, amabilidade e estabilidade emocional, é onde você tem as maiores diferenças, né, entre quem é vítima, perpetrador ou vítima e perpetrador de bullying e daqueles que não são envolvidos. Ou seja, também parece haver uma relação entre o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais e o envolvimento dos alunos com bullying, né? Em termos de ideação de autolesão e violência doméstica. Aqui a gente pergunta na pesquisa de Sobral em 2019 com que frequência
o aluno sentia a necessidade de se ferir, né? E você tem aí na tabela separado para meninos e meninas, e eu destaquei aqui o dado para meninas, que 38% delas disseram que ou raramente, ou com alguma frequência, ou sempre, elas sentem necessidade de se ferir, o que é um número bastante grande, né? Nota que o número para os meninos também não é um número muito pequeno, tá? Então, é uma coisa que a gente, é um problema que nos preocupa bastante, e se a gente for analisar a relação disso com violência em casa, né, também fazendo uma análise controlando por confundidores, a gente consegue mostrar que as meninas que sofrem violência em casa possuem quase o dobro de chance de terem essa ideação de autolesão do que aquelas que não sofrem, tá? E a gente não encontra essa mesma relação para os meninos. Então, aí já é um primeiro efeito que aparece mais claramente aqui para as meninas, com uma chance bastante aumentada de ter esse tipo de prática, né? Esse tipo de ideação. Okay? E notem que também a ideação de autolesão, também ela própria tem relação com as habilidades socioemocionais, né? Então, o verde, a barrinha verde é quem tem essa ideação em muitos momentos, né? O amarelo em alguns momentos, o azulzinho em poucos momentos, né? E o azul escuro em nenhum momento. Então, você nota que quanto mais a frequência de ideação é para quem tem menor resiliência emocional, menor amabilidade, menor autogestão, inclusive aqui também menor abertura ao novo e menor engajamento. Então, a gente nota como que as habilidades socioemocionais são centrais nessa discussão. E, por fim, vou falar rapidamente aqui de gangues e violência doméstica, porque também a gente mostra nessa pesquisa lá de Sobral que sofrer violência em casa, que é o que eu estou destacando aí, aumenta. Na verdade, eu consigo ter uma diferença de 10 pontos percentuais na chance de estar envolvido em gangue, se eu olhar alunos que sofrem violência doméstica, comparativamente a alunos que não sofrem violência doméstica. Então, também é uma outra variável que a gente consegue associar com esse problema da violência doméstica sobre as crianças, né? E também ela vai ter uma relação com as habilidades socioemocionais, né? Então, quem já fez parte ou faz parte de gangue, em geral, vai ter menores níveis dessas habilidades socioemocionais do que quem nunca fez parte. Então, só para concluir, a gente viu, então, que essa vitimização em casa, isso também é válido para a escola, mas muito mais forte para a vitimização em casa, está associada a menores níveis, principalmente dessas 3 habilidades socioemocionais, e que elas são muito importantes, né? E a violência tem relação com bullying, envolvimento em gangues e autolesão, e a gente viu como que as habilidades socioemocionais têm esse papel central nesse processo, né? Então, elas estão linkadas, os fenômenos estão linkados e tem um papel bastante importante das habilidades socioemocionais nesse processo. É isso. Obrigado. Bom, obrigado, professor Luiz. Nós temos 3 perguntas e poucos minutos, temos 5 minutos para que possam respondê-las. Bom, a primeira pergunta é: o que é possível ser feito no que diz respeito à adaptação das escolas, uma vez que mudar o sistema é algo que envolve uma mudança a longo prazo? Por onde começar? Essa é uma, né? Talvez o professor Paulo possa responder. Eu vou fazer as 3 perguntas de uma vez para, né, não perdermos muito tempo. Segunda pergunta é sobre o menor engajamento de alunos pobres durante a pandemia. Os professores de Inglaterra davam menos tarefas mensais apenas aos alunos pobres ou a todos os alunos? E a terceira pergunta, gostaria de saber, no caso, né, a participante do evento diz: gostaria de saber como vocês visualizam o futuro da educação no contexto pós-pandêmico. Quais mudanças chegaram para ficar? E quais as alternativas para superar essa discrepância tão grande entre a qualidade do ensino entre as camadas sociais? E uma quarta pergunta, essa já é da minha parte, rapidinho, para o professor Luiz, né? Eu vi numa dos seus slides que, em relação à estabilidade emocional, né, que em psicologia conhecemos como neuroticismo, tanto vítima quanto perpetuador
ambos tinham baixo score ou baixa intensidade desse traço. Fiquei me perguntando se não é aí, se não há um viés aí, ou é assim mesmo. E a autolesão em meninas, nós já sabemos que as mulheres tendem a ter um score superior em neuroticismo ou baixa estabilidade emocional, se não estaria um problema aí de gênero, né, envolvido nesses resultados. Bom, então, passo a palavra para vocês e temos 4 minutos. Então, vou ser breve, não sei responder a primeira pergunta de como nós poderíamos melhorar as escolas agora. Eu acho que, se eu fosse dar um palpite, o meu palpite seria exatamente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que é investir em ciência para a educação, investir em metodologia que tem fundamentação na pesquisa e que tem eficácia que pode ser demonstrado. E muitas vezes eu vejo escolas com discursos que são discursos ideológicos ou políticos que não têm nenhum embasamento científico. Em relação à pergunta dos professores na Inglaterra, que eles estavam cobrando menos dos alunos, isso não está explícito no trabalho, mas a impressão que se dá é que, provavelmente, os professores tinham menos expectativas em relação aos alunos pobres, que vinham de classes desfavorecidas e que tinham menos recursos. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a expectativa do professor é um dos fatores que entra aí nessa fórmula do desempenho acadêmico. Vou passar para o Luiz Guilherme. Ok, Paulo. Eu vou tentar dar uma resposta mais geral para... A primeira e a terceira são perguntas muito difíceis, né? Mas eu creio que, assim, esse contexto super complicado da pandemia, pelo menos está escancarando duas questões que eu vou destacar aqui que acho que são muito importantes. Primeiro, que é essa questão da necessidade do acolhimento desses jovens e adolescentes nesse processo de volta da escola. Ou seja, se essa questão de trabalhar habilidades socioemocionais de maneira, né, estruturada, bem pensada, né, era algo que talvez não estivesse ainda colocado, né, de maneira assim massiva em todas as escolas, eu acho que o contexto da pandemia, o número de crianças que vão vir com depressão, ansiedade, vai trazer isso à tona. Então, a escola vai ter que se preparar para primeiro acolher bem essas crianças, porque não adianta você ficar pensando no aprendizado se as crianças estão completamente ali desestruturadas emocionalmente. Então, acho que esse é um ponto de atenção muito importante das escolas e que vai passar, inclusive, pela própria formação continuada dos professores, né, para conseguir dar conta dessa questão. E eu acho que tem um segundo aspecto que é muito importante, que é exatamente essa questão do acesso à tecnologia, que também ficou escancarado, mais uma faceta da nossa desigualdade, né? Como que você tem escolas em que 90% dos alunos não conseguem ter acesso a um computador, quanto mais a um computador com internet. Então, eu acho que isso já está tendo uma movimentação, né, na sociedade para que haja políticas públicas no sentido de haver esse fornecimento de meios básicos, né, de acesso à tecnologia da informação para todos os alunos, para eventualmente conseguirmos diminuir um pouco dessa desigualdade, pelo menos nesse acesso. Carmen, você está com o microfone fechado. Carmen, você está com o microfone fechado. Ok. Agora que eu percebi. Nós temos meio minuto. Bom, se tiverem algumas considerações finais para encerrar. É só agradecer a Carmen, ao Luiz, ao convite do Roberto Lente e da Rede de Ciência para a Educação por essa oportunidade que é inestimável. Parabéns a todos. Obrigada. Também faço minhas palavras do Paulo aí, Carmen, depois eu entro em contato com você, porque eu esqueci de te responder. Muito obrigado aí a todos, obrigado à Rede. Obrigada, Rede, boa noite. Boa noite.